Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Que bom iniciarmos a semana, iniciarmos um novo mês na presença do nosso Deus, amém? Por questões técnicas, precisei vir para cima, a ideia era ficar ali. E eu queria iniciar, irmãos, nós vamos dar continuidade à revista que nós estamos estudando. Se alguém puder colocar ela lá no grupo, novamente, oficial, Mazélia, por gentileza, né? Estamos na lição 8. Tá? Nós vamos falar sobre algo que faremos muito esse mês, o mês da família, que é a intercessão pelos outros. Estamos estudando o livro, né, o personagem Jó, através dessa revista. Irmãos, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a revista, ela está disponibilizada novamente lá no grupo oficial. Caso você não esteja no grupo ou queira essa revista online, nos comunique, entre em contato com a irmã Zélia ou conosco, porque louvo a Deus pela Igreja Batista Fluminense, pela Convenção Batista Fluminense, que construiu um material bastante significativo. Eu, estudando esse material, assim, fiquei bastante impactado com algumas questões que, de forma simples, eles colocam ali. E a palavra de Deus, ela é simples, meus irmãos. Nós que muitas vezes complicamos ou aceitamos as distorções que o inimigo, desde o princípio, lá no Jardim do Éden, trouxe para o nosso coração. E, meus irmãos, antes de nós orarmos, eu queria dar uma palavrinha sobre objetivos, né? Toda aula, seja ela acontecida aqui com os adultos, com as crianças, com os adolescentes, ela tem um objetivo, né? Na verdade, a palavra do Senhor, as ministrações, as pregações dominicais, elas têm sempre um objetivo. Quando a gente dá aula para crianças, eu sou professor de crianças pequenas, a gente não diz para as crianças o objetivo da aula, né? A gente faz isso no nosso planejamento. A gente deseja que ao longo desse processo da aula a gente descubra, aliás, as crianças percebam e nós consigamos avaliar como foi a nossa aula mediante ao objetivo alcançado. Mas quando a gente dá aula para adultos, é interessante a gente compartilhar esse objetivo, porque com adulto, né, é diferente, né? Nós somos aqui irmãos em Cristo, não está aqui alguém que saiba mais do que vocês. E entendendo a campanha de missões, a campanha de oração que nós estamos falando, você está recebendo diariamente lá pela manhã um motivo de oração, uma pequena devocional, você entende que nós, né, o lembrete do tema da campanha de oração é que nós estamos em guerra. Nunca se esqueça disso, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos forasteiros, né, temporários neste mundo. E por estarmos em guerra, meus irmãos, esse objetivo que nós temos numa aula de EBD, seja na pregação, seja na sua devocional, há um grande interesse do nosso inimigo que você não entenda, que você se desvie, que a sua cabeça se sinta cansada, tá? Eu, como professor de EBD, algumas vezes no nosso início, né, nessa caminhada, eu me incomodava um pouco quando eu via alguns irmãos sonolentos, né, dormindo, embora eu soubesse que, às vezes, a minha didática é que contribuía para isso, ou a falta dela, né, que contribuía para que essa pessoa dormisse. Até que eu li lá que uma pessoa conseguiu dormir na pregação de Paulo. Aí eu fiquei mais aliviado, falei, bem, vocês dormiram, né? Para Paulo, quem sou eu? Então, assim, eu sei que os irmãos, né, muitos dormem tarde, acordam cedo, não há problema descansar, tá? Não fique envergonhado de repente, dar umas pescadas, não. Né? Mas é importante que você entenda que toda vez que você abre a palavra de Deus, você está tendo acesso e contato com a verdade que liberta. E se a palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz, se a verdade liberta, do contrário, a mentira aprisiona. Não é interesse do inimigo que você tenha acesso à verdade, à palavra de Deus. E quanto mais distante você estiver da Bíblia, para ele o trabalho dele é facilitado. Então, com essa introdução, eu queria que você curvasse a sua cabeça para que juntos nós orássemos nesse momento. Pai de amor e Deus da igreja, Senhor de toda a honra e glória, Senhor que é a razão pela qual estamos de pé como nós cantamos, Pai.
O Senhor nos deu uma semana, ó Pai, e hoje iniciamos uma nova semana diante da Tua presença. E aqui estamos, Deus. Viemos a igreja, Senhor. Nós somos casa do Senhor, somos a morada do Teu Espírito, Pai. Mas nos reunimos de modo coletivo, Senhor, para sermos edificados, para aprendermos um com o outro, Senhor. O único e verdadeiro professor é o Espírito do Senhor, ó Pai. Então nós rogamos nesta hora que, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, o Teu Espírito, Senhor, seja capaz de ministrar a Tua palavra aos nossos corações. É a Tua palavra que importa, Senhor. Nenhum método, nenhuma didática substituirá a ação do Espírito Santo ministrando a Tua palavra. E hoje, Deus, nós vamos estudar algo que mexe com as nossas emoções, porque, ó Deus, Jó ecoa Cristo quando ele diz que devemos orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos fazem mal, orar por aqueles que nos ferem, Senhor. Ó Deus, o tema, Senhor, do mês da família, na nossa igreja, será, Senhor, a família ser um ambiente de cura, Pai. Um local onde as palavras não firam, mas, ao contrário, restaurem, Senhor, e curem. Então, nos ajude, Pai, pela ação do Teu Espírito, a entender o que a Sua palavra tem a nos dizer, e mais do que entender, a praticá-la, Senhor. Ajuda, Pai. Tira, Senhor, todos os desvios de pensamento, todas as preocupações que queiram roubar a nossa presença de estarmos aqui, Deus. Nenhum de nós deseja estar aqui apenas fisicamente, Senhor. Nós desejamos que o nosso coração esteja aberto, Pai, para que a Sua palavra ministre, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta escola bíblica. Obrigado, Senhor, por este espaço onde a Sua palavra é pregada, Senhor. Obrigado, Pai, que de fato nenhum outro protagonismo aconteça aqui senão a Tua palavra, Senhor, eterna, perfeita, Senhor. Nós cantamos, ó Deus, que nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos, ó Deus, e nós precisamos crer corretamente, não naquilo que nós achamos, pensamos, não nas nossas impressões, não naquilo que muitas vezes as nossas emoções dizem para nós, mas nós devemos agir, ó Deus, segundo a Tua palavra. Como nos foi pregado, Senhor, que nós possamos entender que às vezes as nossas redes, lançadas a madrugada toda, não pescaram nada. Mas Deus, tal como Pedro, a gente diz, sobre a Tua palavra lançarei as redes, jogando a responsabilidade toda para o Senhor, porque é assim que tem que ser, ó Pai. Nós confiamos e agimos segundo a Tua palavra. E eu creio que muitos de nós, Deus, todos nós pela fé, veremos, ó Deus, a abundância da obediência nas nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. O texto base está lá do versículo 7 ao versículo 10. Jó 42, capítulo 42, versos de 7 a 10. Temos o microfone para participação lá na mão do Jorge. Por gentileza, participem, é bem importante. E eu queria convidar alguém para ler esse texto, 42, de 7 a 10, integralmente. Pode ser o Elton, por gentileza, Elton, fazendo um favor. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó.
Então Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Amém. Era até o 10. Depois a gente passeia um pouco mais. Meus irmãos, estamos chegando ao fim do livro de Jó, uma história bastante conhecida, né, da palavra de Deus. Uma história que nos remete e nos desafia a amar e se relacionar com Deus, apesar das circunstâncias e sobre elas. Então você bem conhece a história de Jó, né, que era um homem rico, próspero. Então nós já aprendemos rapidamente que não há nenhum problema na riqueza, na prosperidade, embora nós saibamos que não é esse a principal razão pela qual Deus nos chama, né? Mas não há nenhum problema em ser rico, em ser próspero. O problema é quando o seu coração e o seu amor estão acima, estão sobre essas coisas acima de Deus, da palavra de Deus. E quando isso se torna um Deus com D minúsculo, é um ídolo para o nosso coração. Há um desafio proposto por Satanás que Deus, na sua onisciência, aceita, já sabendo, né, qual seria a reação de Jó. Satanás, a princípio, pede para tirar as coisas de Jó, então tudo é retirado, a sua prosperidade, né, as suas riquezas, a sua família, né, no mesmo dia, Jó perde todos os filhos que tinha, né, e continua íntegro, continua fiel. Então Satanás diz a famosa frase, né, também na palavra, pele por pele, porque ele só se mantém na sua fidelidade porque ainda não foi tocado na sua saúde. Apesar do sofrimento emocional, o sofrimento de ver seus filhos ceifados, as suas riquezas perdidas, ele continua com saúde. Então, o dia que eu tocá-lo, certamente ele vai deixar de ser fiel. Deus novamente pede para que ele autoriza, né, que Satanás toque-o, desde que não o mate. Satanás faz isso, né? Jó, de um dia para o outro, também vê o seu corpo cheio de lepra, e a dor é tanta, a coceira é tanto, o incômodo é tanto, que ele pega cacos de cerâmica, cacos de telha, e passa a coçar as suas feridas. Nenhum dos quadros, meus irmãos, que a gente possa pintar a respeito da condição de Jó, acho que vai ser suficiente para a gente entender o que de fato aconteceu com ele. Mas ao ponto de você, ao mesmo tempo que dói sentir coceira e precisar coçar, enquanto você coça e é aliviado da coceira, você também sente dor. É só uma das representações que Jó tem. 3 amigos de Jó se aproximam dele, né, bem intencionados. Por uma semana eles só acompanham o sofrimento sem falar nada, mas depois se aproximam de Jó. E na tentativa de ajudá-lo, começam a falar algumas coisas que nós vamos ver a consequência delas agora, né? Vocês viram através das outras lições, os demais professores, inclusive a lição que eu também ministrei, vez passada, algumas semanas atrás, falava sobre essa boa intenção desses irmãos, desses amigos de Jó. Porém, a teologia, aqui a revista fala assim, na sua visão reducionista, então, assim, como uma causa-consequência, como se Deus fosse, né, eu apertei o certo, ele vai fazer o certo, eu apertei o errado, ele vai fazer algo para punir, como se fosse só isso, essa relação de mérito, né, que era muito forte na vida judaica, na visão judaica. Não sei se vocês se lembram que uma vez questionam Jesus a respeito de um homem cego de nascença, e perguntam a ele o que foi que ele fez, o que os pais deles fizeram para que ele nascesse dessa forma. Então Jesus diz, ninguém fez nada, né? Mas ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. Então, assim, nós já vamos entendendo que essa visão reducionista, essa visão de mérito, né? Eu fiz o certo, vou ser abençoado, eu fiz o errado, Deus vai colocar a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Isso
tem a sua verdade, mas precisa ser entendido com um pouco mais de maturidade. Não era a realidade desses amigos, eles falam coisas sobre Deus, a respeito de Deus, que incomoda o próprio Deus na sua fala, a gente vai ver aqui. E por isso, Deus está interessado em restaurar o relacionamento desses amigos com Jó e restaurar também a visão desses amigos. Então a gente vai aprendendo aqui que a intenção do Senhor, embora vá ter o seu lado corretivo, sempre será de restauração. Esses 3 amigos, eles ao longo de todo o livro de Jó, eles vão falando com ele, olha Jó, pesquise, mais ou menos isso, está parafraseando, será que não há algum pecado que você tenha cometido, não confessado, para que o Senhor lhe pese a mão dessa forma? E Jó, ele, além de lidar com toda a sua dor, ainda tem que lidar com isso, né? com essas pessoas lhe falando a cabeça o tempo todo, isso porque a sua companheira, a pessoa que ele mais amava e respeitava, a sua esposa, num ato talvez de sentimento puro, né? Pede até a Jó que, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, acaba com esse sofrimento, né? Ela não aguenta, ela não suporta ver o esposo sofrendo e faz esse pedido insano, digamos assim, mas penso eu com essa intenção de não ver ele sofrendo tanto, né? Então Jó ele precisou lidar com as suas crises internas e também com as suas crises externas, quando as pessoas próximas a ele, as pessoas que ele mais estimava, já que não tinha sua família, seus filhos, lhe falando algumas coisas. E nós vamos vendo, meus irmãos, ao longo desse texto, e tudo que eu falarei aqui está baseado lá na revista, você pode acompanhar, que Deus ele não apenas permite a correção e a disciplina, isso falando já com relação aos 3 amigos de Jó, mas também exige que a sua verdade sobre a sua natureza seja mantida. A revista diz que os amigos de Jó tinham uma teologia distorcida e incompleta, no qual o sofrimento era visto como uma consequência direta e exclusiva do pecado. Portanto, uma visão reducionista. Eles não entendem que muitas vezes Deus permite o sofrimento para propósitos além do nosso entendimento imediato. Então ele coloca que é muito importante, a revista aponta isso, que nós, né, uma aplicação para nós, que nós nos respaldemos ou nos baseemos na palavra de Deus. Porém, meus irmãos, ele coloca aqui que teologia sem misericórdia e discernimento pode ser uma ferramenta de opressão, ao invés de ser uma ferramenta de redenção. A história do Evangelho, a boa notícia, né, a raiz da palavra Evangelho, né, a boa notícia, ela precisa ser de fato uma boa notícia. É claro que quando a gente vai evangelizar alguém, vai explicar para alguém o Evangelho, para a boa notícia, para a solução que é Jesus Cristo, o sangue de Cristo, a sua crucificação inocente na cruz, nós temos que dar a má notícia, que a pessoa nasceu em pecado e que nada do que ela fizer pode ela pensar na pessoa mais santa, entre aspas, ou mais boa que esse mundo já teve, absolutamente nada disso será suficiente para alcançar a salvação. Então, para dar essa boa notícia, a gente precisa explicar para a pessoa que sem Jesus não há a mínima chance. Né? A palavra de Deus que há um nome debaixo do sol, né, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Então, Jesus é o centro da salvação. E não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Isso parece uma má notícia, né? E de fato é, porque eu descubro que eu estou perdido, que eu estou condenado e que não há nada que eu possa fazer para modificar esse quadro. E que o meu destino eterno será comprometido por algo que eu já nasci condenado. Então nós temos que apresentar sim a boa notícia. E a boa notícia, a gente não pode falar, olha, a partir de agora, se você fizer coisas boas e se arrepender daquilo que você fez, né, Deus vai inverter a lógica e vai começar a tirar os menos e colocar os mais, e depois, lá no final, ele vai somar, né, ver o que tem mais ou menos para te dar o resultado final. Não é isso. O Evangelho é nós mostrarmos que Deus, sabendo da nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, sabendo da inclinação do nosso coração para fazer aquilo que é mal aos olhos dele,
resolve o problema se doando a si mesmo. A palavra diz que Deus zela pela sua palavra e ele não pode ser revogada. Então Deus, meus irmãos, em Cristo, Ele ao mesmo tempo não revoga a sua palavra. A alma que pecar, ela morrerá. O salário do pecado é a morte. E uma morte foi feita em favor de cada um de nós que está aqui, em favor de toda a igreja. A morte de Cristo, o sacrifício perfeito. Então, nós temos que dar essa boa notícia, né? Porém, a revista bem fala que uma teologia sem misericórdia e discernimento, ela vira uma ferramenta de opressão. Porque muitas vezes, né, nós, ainda que bem intencionados, a gente começa a colocar algumas questões, ou pontuar algumas questões, ou expressar algumas questões que não estão em consonância com a palavra de Deus. Muitas vezes nos falta amor, né, para falar com aquela pessoa que está sofrendo. Às vezes a gente até está, como eu falei, bem intencionado, mas a gente não consegue expressar isso, tá? De forma imediata. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, a gente escuta, hoje em dia com a internet, facilitou isso muito, algumas questões que, se você olhar para a palavra, são alguns, o que eu chamo de absurdos teológicos, né? Você talvez viu, alguns anos atrás, algumas pessoas que, infelizmente, envolvidas com alguns políticos, que também desviaram verbas de uma obra pública. E quando eles consolidaram, né, essa operação, um deles pediu que todos se reunissem, orassem e agradecessem a Deus pela sua provisão. Então, se não tivesse visto, filmado, eu não acreditaria. Mas, assim, a que ponto essa falta de conhecimento da palavra de Deus chega a essa situação da pessoa agradecer, né, pela provisão de Deus, mas essa suposta provisão de Deus é fruto, exatamente, que Deus é esse, né? Ou então, já vimos casos de pessoas que agradecem porque finalmente Deus enviou a pessoa correta para ela, e agora ela está completamente vivendo a realidade, o sonho, né, de um casamento feliz. Mas, ao longo da história, a gente vai percebendo que eles se conheceram quando ambos eram casados, né? Então, duas famílias foram destruídas, né? Houve uma situação de divórcio, e a pessoa acredita que essa união agora, ela é de Deus, né? Então, assim, eu falo, mas como assim, né? Fruto, inicialmente, de uma traição. Meus irmãos, se nós não tivermos contato com a palavra de Deus, Satanás ele deturpa de tal forma e vai usando, você bem se lembra de quando ele chega a Cristo e começa a tentá-lo, e na primeira vez Jesus cita as Escrituras, ele começa a citar as Escrituras também. Então você vai encontrar muitas pessoas que vão encontrar versículos descontextualizados para tentar justificar a sua fala, a sua conduta. Por isso que é muito importante, meus irmãos, você ter contato direto com a palavra de Deus, nós participarmos das EBDs, participarmos das pregações. Gosto muito, meus irmãos, dos sermões dominicais, porque eu entendo que Deus, que é o Senhor dessa igreja, Ele conhece o contexto geral que a igreja está passando, e uma porção da palavra de Deus é colocada sobre oração nos pastores, a ponto de virem pregar aqui. Então, diziam alguns pregadores, assim, qual é o recado de Deus para mim essa semana? Então, é a pregação dominical, é aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E essa importância de nós termos uma teologia correta, né, fundamentada na palavra de Deus, porém recheada o tempo todo, temperada o tempo todo com amor. Paulo chega a dizer de que me adianta todo conhecimento, né? De que me adianta conhecer todos os mistérios, se não tiver amor, nada disso importa, né? É o amor que vai fundamentar você, talvez antes de falar com uma pessoa que está sofrendo, orar por ela. E talvez perguntar ao Senhor, eu tenho que falar alguma coisa? Talvez seja a primeira coisa, porque, meus irmãos, há situações e momentos em que nenhuma palavra consegue alcançar aquele coração e confortar aquele coração. Mas a sua presença ali, o seu abraço, né, o compartilhar daquela dor, muitas vezes é o suficiente. E quantas vezes eu também já cometi vários equívocos assim da gente achar que precisa falar alguma coisa e que talvez essa palavra vai trazer algum consolo, né, para essa pessoa.
e às vezes não ser por aí. Eu me lembro de uma situação, e eu tive que rir, né, porque era um grande amigo, né, um irmão meu, muitos nós oramos por ele aqui, ele ficou viúvo, e ele foi até o local onde eu trabalhava, estava com algumas pessoas, e daí as pessoas sabiam que ele tinha ficado viúvo recentemente. E daí as pessoas se emocionavam, abraçavam ele, tinha passado alguns dias, então ele já estava lidando com uma certa maturidade. Mas uma pessoa o abraçou assim, e visivelmente emocionada e sem saber o que falar para ele, né? Olhou para ele e falou assim: voltou para a pista, né? Eu não acreditei, assim, né? Eu virei dos lados e comecei a rir. Eu falei, depois a gente riu também. Porque, assim, de tantas coisas boas que a pessoa podia falar, a pessoa olhar, assim, num momento de crise emocional, de não saber o que falar, olhar para ele e falar assim, voltou para a pista, né? Completamente... a gente só riu muito na hora, né? Embora... a gente entenda assim, né, que muitas vezes as pessoas não sabem lidar, nós não sabemos lidar com muitas situações que nos acontecem. Meus irmãos, a Bíblia diz, aliás, a revista fala aqui que Deus não se agrada de julgamentos precipitados e de interpretações humanas e limitadas sobre o seu agir. Então, por isso, que é necessário que nós, sim, segundo a palavra, choremos com os que choram, se alegremos com os que se alegram, mas ter muito cuidado quando nosso julgamento precipitado, nossas interpretações humanas começam a ser a principal coisa que a gente fala para a pessoa, né? E daí, de repente, nós acabamos incutindo sentimentos ou situações que não são verdadeiras, né? Em Guaravéra, eu também tinha um outro amigo, né, que ele teve uma doença, ele teve câncer, e ele começou a se interessar por Deus, né, naquela situação, buscou o Senhor, né, em algumas igrejas, e infelizmente, eu digo isso infelizmente, ele foi numa igreja que orou pela cura dele, ministrou sobre ele, mas ao final de todo esse processo, né, a pessoa que estava liderando, quando disse, né, isso, que a cura não aconteceria só se ele não tivesse fé. Mas se ele tivesse fé o suficiente em Cristo, Cristo iria curá-lo. Não é poderia, iria curá-lo. Então, assim, naquele contexto, essa pessoa não teve, né, com todo respeito, sabedoria para entender que talvez o propósito de Deus fosse outro para a vida daquela pessoa. E aquilo mexeu muito comigo, porque a forma como esse meu amigo saiu desse culto foi ainda pior do que como ele entrou, porque ele entendeu que a fé dele era o agente principal dessa cura. Então, se ele não tivesse fé suficiente, né, ele não seria curado. Então, assim, para a gente conseguir trabalhar um pouco isso na cabeça dele, em orar, né, crendo, nós orávamos, crendo e pedindo, intercedendo pela cura dele, mas também entendendo que nós todos um dia partiremos, né? Se não através da doença, através da velhice, de outras situações, mas que o interesse principal do Senhor não era somente a cura física dele, mas a salvação da alma dele, né? Afinal, essa vida temporária, mas a vida eterna, ela tem a sua magnitude, a sua excelência. Mas assim, isso não aconteceu apenas uma vez, infelizmente ele faleceu, né? Eu vi outros casos parecidos acontecendo. Então, eu estava começando na fé, né? Então a gente também fica um pouco sem entender algumas questões e achando, né? E ele, né? Eu me lembro assim, ele achando que a culpa da doença era dele. Ele não estava tendo fé, exercendo fé o suficiente para que ele fosse curado. E tirando o protagonismo de Deus nesse processo, né? A soberania de Deus. O tema da revista é exatamente isso, é a soberania de Deus, né, nas adversidades humanas. Continuando aqui, meus irmãos, a instrução que Deus dá a Jó, né, aliás, aos amigos de Jó, era que procurassem a Jó, para que Jó oferecesse sacrifícios e intercedesse por eles. E aqui, a revista diz que a correção divina não buscava apenas punir, mas também, e principalmente, restaurar. Deus não somente repreende os amigos de Jó, mas também os conduz a uma oportunidade de arrependimento e conciliação.
E com essa ação e com outras que a gente vê na palavra de Deus, a gente vê a importância e a centralidade da intercessão na obra de Deus. Por meio da intercessão, Deus é capaz de restaurar relacionamentos, curar feridas e conceder perdão. Meus irmãos, e quando eu estava preparando a lição e lendo isso daqui, a proposta, até eu não fiz isso, mas a proposta dos professores que também colocam sua didática sobre a lição, ele diz para que você, eu e você, para que nós estimulássemos pensar em uma pessoa que nos fez mal. Pensar numa pessoa que intencionalmente ou sem intenção, talvez tenha nos ferido e nos machucado. E a intenção com isso não é causar-lhe maus sentimentos, mas é fazer uma conexão para que você entenda e se coloque no lugar de Jó, que com todo aquele sofrimento, as pessoas que ele mais considerava, os seus amigos, no meio da sua dor, lhe dizem basicamente que a culpa por tudo aquilo que está acontecendo é do próprio Jó. Alguma coisa você fez para que Deus olhasse e o punisse dessa forma. E com esse exercício, que quando eu olhei, falei, bem, não é fácil pedir isso para a pessoa, ficar lembrando de algo ou de uma pessoa que lhe fez mal, lhe machucou. Mas aí vem a ordem divina, a ordem de Cristo, dizendo para que não só você se lembre, como você ore por essa pessoa. E, meus irmãos, se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo, se nós não formos dobrados pelo Espírito Santo, o pastor Felipe usou muito essa analogia, quando falava da vida no Espírito, nós vamos ter esse privilégio, de acompanhar algumas pregações que fala, já fazendo uma propaganda aqui, ele vai falar no final, mas do Deus Esquecido, eu já li esse livro, é de você, já teve momentos de eu fechar e só chorar pelas coisas que estavam dizendo ali, que não são segredos, mas são coisas que às vezes nós nos esquecemos. Se nós não formos capacitados por esse Espírito de Deus a amar, inclusive aquele que nos fere, por nós mesmos não somos capazes. E é impressionante, meus irmãos, quando você começa a orar, não porque você quer, mas por obediência à palavra de Deus, porque às vezes você não quer. Jesus fala, olha, ore por aquele que te fere, abençoe aquele que te persiga. Você fala, caramba. Mas quando você começa a obedecer, meus irmãos, literalmente fazer igual Pedro, olha, eu já tentei por minhas vezes, mas agora sobre tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre tua palavra, o Senhor está pedindo para eu orar por aquele que me machucou, por orar por aquele que me ofendeu, farei isso. E quando você começa a fazer isso, meus irmãos, seguidamente, é incrível como você, com certeza, pode contribuir com algum testemunho, como alguns sentimentos vão mudando, como você começa a enxergar, não algo que justifique a ação da pessoa com relação a você, mas você começa a entender que, eu costumo dizer assim, explica, mas não justifica, que às vezes a pessoa não está numa fase muito boa. Como eu falei, nada justifica ela tratar-lhe mal, ou muitas vezes ferir o seu coração, mas você vai entendendo percepções que o Senhor lhe traz ao coração. E, incrivelmente, você se torna apto pelo Espírito Santo a perdoar essa pessoa, ainda que ela não tenha vindo até você e pedido perdão. Porque eu creio que essa é a essência. Porque, às vezes, a pessoa errou com você, com certeza eu vou perdoar, mas o Oséias precisa vir primeiro e fazer, seguir a minha cartilha do que eu acho que ele tem que fazer para alcançar o perdão, para eu entender se é de fato ser sincero, ver sinceridade no rosto do Oséias para que eu possa perdoá-lo. Não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. E quando eu não o perdoo, o mais interessante é que muitas vezes a vida dele, só estou usando como exemplo, tá, gente? Não aconteceu nada entre nós, muito pelo contrário. É um irmão que eu amo muito em Cristo, mas eu vou me sentindo aprisionado. E de repente, tudo que o Oséias faz, eu começo a projetar, porque eu não perdoei por aquela primeira coisa que talvez ele nem saiba que tem errado. E daí qualquer coisa que ele faça, um dia cumprimentou o Everton, mas não me cumprimentou. Ih, tá vendo? Alguma coisa aconteceu, Então a gente começa a dimensionar naturalmente, influenciado também pelo nosso inimigo, que quer a divisão dos irmãos, que trabalha para que na igreja aconteça, divisões, facções, é o que a Bíblia vai dizer, e aquele mal entendido começa a ganhar proporções grandiosas,
até o ponto que, com uma certa maturidade, eu acho que todo relacionamento precisa ter isso, né? Falou, Zé, posso falar com você? Eu não sei se você se lembra, mas aquele dia aconteceu isso, eu queria, né, colocar que eu não me senti bem, não sei se você fez de propósito, né? E com certeza, né, eu creio que numa relação de amor a gente vai ter essa percepção, isso vai ser tratado, vai ser perdoado, né? Ou de fato buscar ao Senhor, né? E de repente entender que falou, olha, não foi nada demais, perdoe-o, né? Claro que isso virar recorrente, daí a gente começa a falar, opa, peraí, agora eu preciso, né, sinalizar que ele está fazendo algo que eu não estou gostando. É importante isso, né? Quando eu era professor das crianças bem pequenas, muitas delas vinham até mim e falavam assim, brigando, chorando, professor, fala com ele porque ele não quer mais ser meu amigo, né? E vinha chorando, né? Ou, ele fez isso para mim, então eu sempre tentei trabalhar, depois que eu entendi isso, eu falei assim, mas ele sabe disso? Ele sabe que o que ele fez magoou você? Aí a criança já começava a pensar a respeito. Falei, então, a próxima vez que isso acontecer, você fala para ela. Falou, olha, não faz isso que eu não gosto. Pode falar para ela, você tem essa liberdade. Não me chame assim que eu não gosto, não me dê esse apelido que eu não gosto. Tá? Ou não mexa nas minhas coisas ali porque eu não gosto. A partir do momento que você sinalizar que a outra criança, entendeu o que ela fez, se ela repetir, daí você vem falar comigo. Aí eu posso intervir. Porque, às vezes, ela fez coisas que ela nem sabia. Agora, se você comunicou a ela, aí é uma escolha dela, fazer ou não fazer. A pessoa já sabe, né, que aquilo que ela faz magoa. Nós estamos, e eu preciso louvar a Deus pelo Ministério de Casais, porque as dinâmicas que têm acontecido aqui, os momentos de oração que têm acontecido aqui, as palavras têm sido muito abençoadoras. Fica aqui o convite para você participar, né? E nós tivemos uma dinâmica maravilhosa sobre comunicação, falando a respeito de como, numa determinada situação, você pode, né, falar de um jeito ou falar de outro. E como, muitas vezes, o jeito errado é o suficiente para que você assenta um pequeno pavio, um pequeno estopim, né, que vai explodir numa enorme discussão. Já diz a palavra de Deus que um incêndio numa floresta começa com uma pequena fagulha. E quando a gente aprende isso, meus irmãos, a sinalizar respeitosamente como nós nos sentimos, né, para que o outro entenda e compreenda, nós desarmamos aquela armadilha feita por Satanás para destruir o casamento, para destruir qualquer relacionamento. Pai e filho, mãe e filha, muitas vezes isso acontece, né? E aqui, voltando para necessariamente para a revista, a gente vai então entender que a repreensão de Deus ela acontece aos amigos de Jó. E segundo a Bíblia, segundo a revista, meus irmãos, isso acontece. Abre para a gente lá no 42, por favor, Rômulo, no verso 6. Alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta? Fique à vontade, irmãos. Segundo a revista, essa é a fala de Jó, né? Finalizando a fala de Jó, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Segundo a revista, ele coloca, os autores da revista, que Jó estava sobrecarregado com uma convicção de sua culpa. A iniciativa de Deus em restaurar essa visão e esses relacionamentos é porque os seus amigos estavam tentando explicar os sofrimentos dele com conselhos equivocados e conclusões erradas sobre Deus. A revista coloca que essa fala de Jó revela que ele estava começando a acreditar que, de fato, ele tinha feito alguma coisa errada, né, que Deus o estava punindo por sua conduta, e Deus não gosta disso, né? Os amigos acusam Jó injustamente e afirmavam que ele sofria por causa dos pecados ocultos. Contudo, vemos que Deus os repreende por falarem o que não era correto a respeito dele. E daí vêm as reações dos amigos. Diferente deles, dos seus amigos, Jó manteve sua integridade e sua fé, ainda que questionasse o motivo do seu sofrimento. E, meus irmãos, eu creio que a professora Nídia, a irmã Nídia, já colocou aqui, né, que às vezes a gente lê o livro de Jó, ou passa por algumas situações de sofrimento, e nós sentimos isso, nosso coração diz isso, mas muitas vezes nós não verbalizamos. Então, assim, você questionar o Senhor,
né, você perguntar ao Senhor o que está acontecendo, o que houve, né, com uma atitude de tentar entender a situação, não há nenhum problema, né? Eu costumo falar pro Dudu, e quando a gente é pai e mãe, eu creio que nós entendemos muito mais do amor de Deus, da paciência de Deus, da disciplina de Deus. E eu falei uma vez para ele que o Dudu quer entender tudo, né, para primeiro obedecer. Mas eu falei para ele, filho, a gente já foi criança, a gente já passou pela sua idade, e assim, a gente sabe quando você vem para nós para tentar entender o que nós passamos, para obedecer, porque realmente você não entendeu. Ou quando você vem para nós tentando argumentar e encontrar no argumento uma brecha para não fazer o que a gente pediu para você fazer. E tem coisas, meus irmãos, que embora a psicologia moderna vai falar sobre traumas e ferir o coração, aprendi com uma grande psicóloga e amiga que às vezes é o sim, porque eu sou o seu pai e você vai fazer isso, né? Não é capaz de compreender, mas é importante que ele obedeça, né? E meus irmãos, quantas vezes nós somos chamados a obedecer ao Senhor mesmo sem compreender aquilo que Ele fará, né? É claro que muitas vezes Deus, não, eu creio, né, pela ação do Seu Espírito, completamente amoroso e carinhoso, não vai falar dessa forma conosco, mas como é importante que nós obedeçamos. Obedecer a Deus, né, aqui a revista diz, é uma das formas de nós demonstrarmos a nossa confiança no Senhor, apesar das adversidades. É o Senhor quem está pedindo. Então, ainda que eu não queira, ainda que eu não entenda, eu pesquei a madrugada inteira, eu sou um especialista em pesca, vem esse homem, esse mestre, que até fala bem, mas me manda pescar novamente, né? Pedro não fala isso. Pedro diz, olha, né, eu pesquei, né, não deu certo, mas agora sobre a tua palavra vou lançar as redes. Então, Deus, eu não tenho vontade de perdoar. Vontade assim de perdoar, olha, o que a pessoa fez foi sério demais, me feriu demais. Mas a palavra pede isso, o Senhor pede isso, pede que eu ore por ele, pede que eu o perdoe, mesmo que ele não venha aqui se humilhar e pedir perdão. Então, porque o Senhor está falando, ainda que eu não sinta, eu vou fazer isso. E eu peço a Ti, Senhor, muda o sentimento do meu coração, porque eu não quero ficar com isso. Eu sei que a falta de perdão vai me trazer muito mais problemas, eu já aprendi isso, né? Mais me aprisiona a mim do que a essa pessoa, né? A pessoa vai continuar a vida dela, mas eu vou ficar aqui, toda vez que a vê-la, toda vez que me lembrar da situação, isso vai me trazer dor. Preciso, Senhor, ser capacitado para que eu o perdoe. Decida, né? Nós aprendemos com Deus que amor, perdão, são decisões, não sentimentos. O Senhor decidiu nos amar. Demorou para eu entender isso, meus irmãos, porque a religiosidade, ela trabalha na ideia do mérito. Eu vim de um lar religioso. Então, se eu fizesse o certo, Deus me amava. Se eu fizesse o errado, Ele estava atrás da porta para me apontar, me corrigir, me humilhar. E Deus, Ele sempre, quando nos revela o nosso pecado, quando Ele, né, nos aponta, a iniciativa nunca é destruir, sempre é restaurar, sempre é com amor. Deus valoriza a verdade e a justiça, e essa maneira errada de falar sobre Ele traz consequências sobre o entendimento daqueles os quais nós estamos falando, e no caso aqui, fizeram com que Jó entendesse erroneamente algumas questões. É importante lembrar que a sabedoria verdadeira vem de Deus, e as nossas palavras precisam refletir sua verdade e sua graça. Meus irmãos, se nós falarmos de acordo com a palavra de Deus, se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus naquilo que Ele diz, né, muitas coisas serão mudadas na nossa realidade, muitos sentimentos podem mudar, muitas realidades, porque nós estamos falando não o que nós pensamos, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Deus, Ele instrui que esses amigos busquem a Jó para que Jó ofereça sacrifício por eles, evidenciando que a intercessão tem um papel fundamental na restauração de relacionamentos rompidos. A intercessão é um convite para a reconciliação e para a cura espiritual. Meus irmãos, eu costumo dizer que não há sinal de amor maior por uma pessoa do que você orar verdadeiramente por ela. Porque há muitas situações
em que um amigo me procura e eu não tenho absolutamente nenhuma condição de ajudá-lo naquilo que de fato ele precisa. Mas nós conhecemos alguém que pode fazer aquilo que você mesmo não pode, né? E por isso nós nos aliamos a essa pessoa, nos aliamos e nos alinhamos com essa pessoa para clamar ao Senhor em favor dela. Aqui vai falar um pouco sobre a importância dessa intercessão, né? Embora Jó tivesse sido injustiçado por esses amigos, escolheu obedecer e orar por aqueles que o acusaram. A intercessão, ela é um ato de perdão e obediência, exigindo de nós uma disposição de colocar as necessidades dos outros acima de nossas próprias mágoas, né? E ele concorda aqui com o que eu falei. Essa atitude também é uma das mais profundas formas de amor cristão. Nós somos chamados, então, a orar por aquela pessoa, a perdoá-la, né? E talvez no começo da sua oração, no começo do seu período de oração por essa pessoa, você talvez se fundamente, né, nos salmos imprecatórios, que são os salmos da palavra de Deus, onde Davi, o outro salmista, ele olhava para o inimigo e dizia algumas coisas bem interessantes, né? Era a visão que ele tinha na época, era a forma como ele se expressava. Mas em Cristo, nós entendemos que nenhum de nós é merecedor desse amor de Deus. Nem aquele que nos feriu e nem eu, porque talvez eu não fiz o que ele fez. Mas que nós podemos e devemos obedecer ao Senhor, porque somos chamados a interceder. A oração intercessória nos ensina a abandonar o ressentimento e agir em obediência à vontade de Deus. E aqui, mais uma vez, eu reforço, meus irmãos, se você ficar esperando, você sentir vontade, você deixar de sentir ressentimentos, para começar a obedecer, talvez você nunca faça isso, né? Mas nós somos chamados pela fé a obedecer à vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando nos colocamos nesse espaço de intercessão, a gente abre para que Deus trabalhe não apenas na vida das pessoas que estamos orando, mas também na nossa. A intercessão é uma ponte que liga corações feridos e restaura a comunhão com Deus e com o próximo. Eu fico imaginando, e eu uso a minha imaginação às vezes de modo fértil, né? Como fica o inimigo quando acontece algo entre mim e o Rogério, hipoteticamente, e ele fomenta situações, pensamentos, e daí assim, pronto, para a próxima vez que eu ver o Rogério, né, tirar satisfação com ele, né? Às vezes o Rogério ia dirigir o culto, pregar, mas eu acho que tem que resolver naquela hora, então alguns minutos antes dele estar à frente do povo de Deus, eu falo algumas coisas para ele, eu não fiz, não gostei. Imagina como fica o coração dele quando ele vai subir aqui, né? Ou seja, o inimigo, né, conseguindo articular coisas para tratar no nosso coração. Mas eu fico imaginando a frustração dele, como é bom, meus irmãos, quando nós obedecemos a Deus e frustramos o plano do diabo. Quando, ao invés de fazer isso, eu oro por ele, eu o perdoo no meu coração, eu o abençoo, porque eu sei que ele estará aqui na frente, terá uma responsabilidade de trazer uma palavra, de ministrar um louvor. Eu não sou o agente que vai tirar a paz do coração do meu irmão. Então, quando eu consigo, pela maturidade, renunciar o meu eu que está ferido e magoado por alguma coisa que talvez ele tenha feito, que pode ser conversado num outro momento com maturidade, né, como ele deve ficar quando a gente obedece a Deus e frustra os seus planos, as suas armadilhas. E como Deus trabalha no nosso coração e começa a me fazer amar mais esse irmão, porque o meu amor por ele não tem que ser baseado no que ele faz para mim. Eu preciso amá-lo porque ele é meu irmão em Cristo, né? Ele faz parte da minha família espiritual, sabe? Ainda que talvez ele tenha me ferido num outro momento, num momento oportuno, provido por Deus, é provável que nós possamos conversar, nos entender, ou, né, chegar a um consenso. Tudo isso pautado no amor. A palavra diz assim, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Meus irmãos, se nós seguíssemos esse exemplo, começar por mim, tá? Dentro da igreja, o tratamento que nós daríamos seria bem diferente para muitos dos irmãos. Nós precisamos valorizar a todos, independente do que ele faz ou não aqui dentro desse espaço, né, da igreja. Precisamos exercitar esse amor e interceder pelos nossos irmãos. A bênção que segue a intercessão, né, um dos tópicos que fala aqui. A intercessão não apenas beneficia aqueles que recebem a oração, mas também abençoa e traz bênçãos ao que ora.
A restauração de Jó após a sua intercessão é um testemunho do poder transformador da obediência. A orar pelos outros, abrimos nosso coração para a cura e as bênçãos de Deus. Meus irmãos, a intercessão é uma ferramenta que o Senhor usa para transformar situações difíceis e trazer novos começos. Deus recompensa a fidelidade e o coração disposto a obedecer. A intercessão é uma prática que nos aproxima do coração do Pai e nos faz participantes da sua obra de redenção. Uma forma de nós cooperarmos, a Bíblia nos chama isso, que nós somos cooperadores nessa edificação do reino de Deus na terra. Então, de fato, a intercessão ela é uma prática que faz com que nós estejamos cada vez mais perto do coração do nosso Deus. E vocês, irmãos, a irmã Esther, acho que não está aqui, mas à noite eu creio que ela trará uma palavra. Nós teremos, acho que você viu ali uma caixinha, eu já estou dando um spoiler, vou dando spoiler de bastante coisa, né, gente? Mas tudo bem. Que você vai ter oportunidade de marcar pedidos de oração pela sua família, em momentos que nós vamos ainda divulgar ao longo desse mês. Lá na salinha de oração, você é convidado e convocado, se eu posso assim dizer, para interceder por aqueles motivos. Porque oração, meus irmãos, a oração, a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem um convite para que tudo comece com oração. Então, estou com o coração ferido, estou com o coração machucado, alguém me fez mal, e geralmente as pessoas que nós mais convivemos e amamos, muitas vezes, podem ser as pessoas que invariavelmente acabam nos ferindo, né? Tenho certeza que muitas coisas que eu disse a Carol a machucou de tal forma que, né, claro que depois eu tive que, né, perdão, a gente vai entendendo algumas questões. Ela também, nós estamos aprendendo a sermos sinceros um com o outro, naquilo que nós sentimos, a respeitarmos um ao outro. Mas nós entendemos, meus irmãos, que no nosso casamento, na nossa família, se nós não tivermos a ação direta do Espírito Santo, por nós mesmos, daqui a pouco eu começo a puxar um pouco de sardinha para o meu lado, a corda eu começo a puxar para o meu lado, eu começo a me justificar pelos meus erros, eu começo a falar que eu só fiz isso porque ela fez aquilo, e assim, eu olho para a palavra de Deus e em nenhum momento eu vejo ela dizendo que a minha ação é por causa de alguma coisa que ela fez. Na verdade, a gente até canta um hino antigo que diz assim: a começar em mim, quebra corações, né? Porque a iniciativa sempre vai começar por nós. Então, quantas vezes, né, a gente começa a orar, né, por aquela pessoa que nos feriu, Senhor, minha esposa, enfim, e o Senhor, de repente, reverte a situação e começa a trabalhar no meu coração, e começa a me mostrar as coisas que eu fiz. E sem que ela, muitas vezes, me acuse, o Espírito do Senhor vai nos tratando, vai me tratando a respeito, até o ponto que eu posso me quebrantar e pedir perdão a Deus e também a ela. Queria convidar você, aliás, pode ser projetado, Rômulo, 1 Timóteo 2, capítulo 5, aqui a revista diz que Jó, ele ecoa aquilo que Jesus pede para que nós façamos. E daí, a grande diferença, talvez, não sei se posso dizer diferença, meus irmãos, mas de uma vida centralizada na figura, na pessoa de Cristo. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5, muito importante você gravar esse versículo quando estiver conversando com uma pessoa que acredita por ela que existem outros mediadores nesse processo, né, entre Deus e a humanidade, segundo a própria palavra, né, escrita inclusive na Bíblia católica, diz isso, né, há um só mediador, um só, né, não estou dizendo que existem vários. E meus irmãos, você já parou para pensar que nós temos um Deus que se revelava, né, à humanidade, em algumas pessoas de um modo especial, através do Espírito Santo. Davi foi uma delas no Velho Testamento. Então, ela se encarna, ela vem em forma de um homem, nascido puro, né? Vive uma vida santa, perfeita, morre numa cruz no seu lugar, no meu lugar, promove a religação com Deus, vai aos céus,
o Senhor envia o Espírito Santo, e segundo a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, e segundo esse versículo que estava aqui, intercede por nós. Já parou para pensar? A Bíblia chama Jesus de o advogado junto ao Pai. Meus irmãos, é por isso que quando eu olho para o Apocalipse, para algumas realidades, os homens de fato, a humanidade de fato, ela se tornará indesculpável diante do Senhor. Porque tudo que Ele podia fazer para que nós vivêssemos uma vida correta diante dEle, por meio da ação do Espírito, para que a gente se relacionasse de um modo santo, né, de um modo adequado. Não estou dizendo aqui de um modo perfeito completamente, porque nós estamos caminhando, né, aqui nessa terra, né, eventualmente nós sujamos os pés, né, nessa caminhada, e precisamos que os nossos pés sejam lavados, às vezes por algum irmão, né, como nós fazíamos numa cerimônia simbólica alguns anos atrás. Mas ter esse entendimento que Cristo, Ele faz essa mediação, Ele é o nosso advogado junto a Deus. Então, a revista diz, finalizando, que Jó ele ecoa o ensino de Jesus sobre amar os nossos inimigos. A intercessão, especialmente por quem nos prejudicou, é um poderoso ato de confiança na justiça e na graça de Deus. Eu sei que se Deus respondesse talvez algumas das orações, ok, Rafael, né, essa pessoa de fato te feriu, você tem alguma sugestão sobre o que eu devo fazer com ela? Né, naturalmente, e graças a Ele mesmo que Ele não faz isso, né, mas nós estamos confiando que se essa pessoa faz isso comigo, com outras pessoas, a gente percebe, né, através de observar outras situações, que essa pessoa, infelizmente, tem feito isso, tem agido de modo ímpio, tem agido de modo grosseiro, tem falado e tem feito coisas que desagradam as pessoas, que tem afastado, que tem ferido as pessoas. Quando nós intercedemos, nós estamos confiando na justiça de Deus, na graça de Deus, que o nosso irmão, se for o caso, que às vezes isso acontece dentro da igreja, quem precisa e quem vai ter com ele, quem vai tratá-lo e quem vai restaurá-lo é o nosso Pai. Né? Eu me lembro de muitas vezes, eu sou o mais velho, quantas vezes eu tentei ser o pai da minha irmã, em algumas situações que eu até me julgava certo. Né? E tantas vezes fui lembrado pelo meu pai que eu era só o irmão mais velho, que ele era o pai. Né? E hoje eu lembro assim, como isso é importante, que nós dentro da igreja, em algumas situações, talvez aconteçam situações, alguns contextos, que as pessoas nos firam, elas façam coisas que nós não entendamos, mas nós precisamos entender que ela é nosso irmão, ela é nossa irmã, e que nós podemos e devemos interceder por ela, perdoá-la. Como eu disse, se for o caso, num ambiente propício, num ambiente de oração, falar aquilo que nos magoou, ter uma conversa visando a restauração, não visando ganhar dela, ou dizer que você estava certo, mas dizendo o que você sentiu quando ela fez algo que te magoou. Mas confiar, intercedendo por ela, na justiça e na graça de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, aqui a revista fala, eu grifei bem grande, diante da realidade desse mundo, a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. A misericórdia do Senhor triunfa sobre o julgamento. Meus irmãos, se nós fôssemos receber do Senhor aquilo que nós entendemos que merecemos, e se Ele fosse nos tratar da forma como nós merecíamos, não merecíamos nada. Nós precisamos ter entendimento que tudo que temos na nossa vida, ela não é uma conquista por algo que eu fiz, ela é um ato misericordioso de um Deus que me ama, que me possibilita, que me oportuniza ter uma vida. É por isso, meus irmãos, que a maturidade da vida, ela faz com que nós comecemos a obedecer o que a palavra de Deus diz, e que aos olhos do mundo é uma grande loucura. Nós comecemos a dar graças a Deus por todas as coisas, dar graças a Deus pelo dia bom, dar graças a Deus pelo dia mau, que talvez nos traga algum ensinamento, alguma aprendizagem. Não à toa a gente canta aquele também velho hino que diz, obrigado pelas rosas, sabendo que essas rosas também possuem espinhos. Nós cantamos isso, eu não me lembro agora a parte, mas fala pelos espinhos que ela tem, né? Fala sobre essa maturidade de nós entendermos que
que, de acordo com a palavra, algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Poucas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tive a oportunidade de assistir ainda, mas ouvi muitas palavras boas a respeito da lição que o nosso pastor Rogério trouxe no culto anterior, no domingo anterior, da EBD, que falava muito sobre a soberania de Deus. É isso que nós estamos estudando, meus irmãos. Um Deus que é soberano, um Deus que não erra. E finalizando mesmo, 3 perguntinhas para nós pensarmos, Por quem, isso para você responder para você mesmo, tá? Você sente que Deus está te chamando para interceder? Existe alguém que te magoou, por quem você precisa orar? Como você acha que a prática da intercessão pode transformar sua vida e seus relacionamentos? São essas perguntas, meus irmãos, para nós pensarmos, não apenas pensarmos, mas também praticarmos. Você vai ter uma oportunidade com essa caixinha que nós vamos interceder, então, Esther vai explicar melhor, mas provavelmente você vai pegar um papelzinho, onde uma família que não precisa se identificar, naturalmente, vai colocar ali opções sobre as principais coisas pelas quais ela tem necessidade de oração, e um espaço, penso eu, também com o que ela pode colocar de uma forma específica, sabendo que outras famílias da igreja, quando pegarem aquele papel, em nenhum momento julgarão aquela família, em algum momento, se pedir uma coisa específica, eu sei o que é isso aqui, e ter pensamentos carnais, pensamentos ruins a respeito, mas com um olhar de misericórdia, dobrar o seu joelho e interceder por essa família, interceder por essa pessoa, interceder por esse contexto, obedecendo aquilo que o Senhor nos diz, quebrando qualquer armadilha, qualquer situação que queira trazer atrito e diferença entre a comunidade dos filhos de Deus, e orando ao nosso Deus. Alguém tem alguma contribuição? Não sei se foi muito rápido. Alguma palavra, pastores, irmãos, irmãs? Fiquem à vontade. Concordo, discordo? Está chegando aí. Rapidinho, mas a gente vê claramente, eu sempre peguei muito firme nesse sentido de intercessão. Deus vê o nosso coração pelo quanto nós intercedemos pelo outro. E eu sempre oro pouco por mim até, mas eu gosto de orar pelas pessoas. E Jesus sempre fez isso. Ele não orou quase por ele, orou pelos outros. E tanto que, interessante como Jesus conhece nós, Deus conhece cada um de nós, que no caso de Jó, Deus falou para Satanás, pode ir lá, pode pegar isso aí e arrebentar ele todinho, que ele não vai ir para o seu lado não. E no caso dos discípulos, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás quis cirandar vocês, mas eu intercedi por vocês e não deixei, porque Jesus sabia como era o coração deles. Podia falhar, como Pedro falhou com ele. Então, Deus conhece o coração de cada um de nós. Nós precisamos melhorar. Aquilo foi para Pedro um ensinamento para ele. Olha, você falhou, mas você pode melhorar. Então, que nós possamos estar nesse sentido, pedindo a Deus, Senhor, eu sou falho, a Sueli é falha, todos nós somos falhos, somos humanos, que possamos interceder como igreja, um pelo outro. Porque eu não sei o que você vive na semana. Você também não sabe o que eu vivo. Mas quando você intercede por mim, e eu por você, há um revestimento. Que Deus possa estar abençoando a nossa igreja nesse sentido. Eu preciso orar pelo meu irmão, interceder pela vida dele, porque eu sei que ele tem passado dificuldades. Ninguém fica sem passar dificuldade nesse mundo. Então nós temos nossas dificuldades e precisamos um orar pelo outro. O que me fez refletir é sobre eu estar, eu nasci nesse século, eu estou aqui, e os planos do Senhor
não vão ser frustrados. Deus, qual o plano do Senhor? O Senhor deseja para mim de eu nascer em Londrina, minha mãe será Ângela, o que eu estou nesta igreja, eu estou fazendo neste mundo, esse plano não vai ser frustrado. O mundo se move, as coisas vão e vêm, mas Deus está lá no controle. Então me faz pensar, Deus, eu quero andar segundo a tua vontade, do Irene, é o melhor para mim. Né? Esse melhor não significa que não será custoso, meus irmãos, porque você ouvir do Mestre, autor da nossa fé, o chamado a renunciar a você mesmo, é uma luta constante. O nosso eu, ele quer se aflorar, né? Ele quer ser o vingador, ele quer ser aquele que vai interceder por si mesmo. Mas nós precisamos confiar em Deus. Priscila? Eu queria falar sobre perdão, né? Que perdão, o começo dele é perda. E a gente não quer perder, né? Porque se eu peço perdão, né, eu estou, diminuindo. E nós não temos perdão. Quem tem é Jesus. Então, a gente tem que querer. Isso Deus tem trabalhado na minha vida quando acontecem certas coisas que eu quero estrangular a pessoa. Porque o meu coração é mau. Mas eu falo assim, Deus, eu estou querendo estrangular a pessoa, mas põe o teu querer no meu coração, porque eu não tenho perdão, mas eu quero perdoar a pessoa. E isso Deus tem trabalhado na minha vida, porque já aconteceu com várias pessoas, eu não falar, eu estou por cima, como que eu vou perdoar? Mas Deus tem que ver o querer nosso, porque perdão eu não vou ter. E sabe, do nada, eu começo a conversar com a pessoa. Aconteceu com um primo meu que ele falou umas coisas que eu achei que eu não estava naquele patamar que ele falou. E, de repente, eu falei, ele estava na minha mãe, eu liguei lá e eu falei com ele cara a cara, assim, super bem, sem sentir raiva, porque eu comecei a orar, falei, Deus, eu não tenho perdão, mas eu quero. E Deus muda quando a gente quer, porque perdão eu não vou ter, porque eu quero estar por cima, né? Mas o nosso Deus, ele é fiel. Você vê a maturidade da fé quando os seus irmãos te vendem para outro país, né? Falam para o seu pai que você morreu, e daí, de repente, você se torna governador daquele país, né? E esses irmãos vêm. É uma das histórias mais lindas, meus irmãos, e emocionantes da palavra de Deus, a história de José, quando ele decide perdoar e fala assim, aquilo que vocês intentaram mal, Deus transformou para o bem. Então, nós precisamos sim ter essa visão dessa soberania. Às vezes, meus irmãos, nós estamos estudando a soberania de Deus nas adversidades da vida. Quando a gente é ferido, alguns de nós, né, eu já fiz isso na minha caminhada inicial de fé imatura, de dizer quase para Deus assim, a gente não diz isso verbalmente, mas a gente vai dizendo com outras questões, o Senhor não está vendo? Olha o que Ele fez, sabe assim, como se Ele não fosse soberano sobre isso. Então é importante que nós tenhamos essa visão correta do Senhor, essa visão da soberania de Deus. E antes de passar o microfone para o pastor, eu queria, meus irmãos, rapidamente orar, porque essa semana uma das pessoas que nós convivemos, cristã, pela graça de Deus, está vivendo exatamente esse ato difícil de confiar na soberania de Deus em frente a uma grande adversidade. Ela perdeu uma filha de 31 anos, a filha teve um AVC terça-feira e faleceu na quinta-feira. Casada há pouco tempo, tá? Acho que muitos aqui conhecem a filha da Maristela, psicóloga que já esteve, inclusive, aqui ministrando ao nosso coração, né? E que, nesse momento, precisa muito das nossas orações para que confie na soberania de Deus, ainda que Ele tenha escolhido levá-la com 31 anos de idade. Então, eu queria convidar a sua cabeça a exercitar isso que a gente acabou de aprender e interceder por essa família. Maristela, o pai se chama Raul,
e o irmão se chama Diogo. Oremos. Pai de amor e Deus de toda bondade, nós te agradecemos